Livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Que nos diz assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo estranho, e sobre esse incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e o que ele não ordenara. Amém? Hoje o tema desta noite, eu queria pôr o tema desta noite, nesta mensagem, a respeito com fogo estranho no altar de Deus. Como nos diz aqui no capítulo 10 de Levítico, versículo 1, na narrativa, quando nos diz assim, que Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo estranho, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, porque lhe não era ordenado. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Para que os irmãos possam estar entendendo o que está acontecendo aqui, nesse primeiro capítulo, no capítulo 10, nesse primeiro versículo, para que nós podemos entender, nós precisamos um pouco voltar alguns versículos atrás, alguns capítulos atrás, para que nós podemos entender o que estava acontecendo naquele local. Aleluia! O porquê Nadab e Abiú, filho de Arão, levaram esse fogo estranho diante do Senhor, e ao qual foram consumidos pela glória de Deus, pelo fogo de Deus. Esta mensagem que eu quero trazer nesta noite para vocês é com grande preocupação que eu tenho com a igreja de Deus. É com a grande preocupação que eu tenho com vocês. Aleluia! Pois eu amo vocês em Cristo Jesus. E por amar vocês em Cristo Jesus, por amar vocês, vocês serem irmãos na fé meu, e por vocês serem os meus irmãos na fé, hoje nesta noite Deus pôs em meu coração para trazer para vocês aqui nesta noite uma mensagem com este tema, fogo estranho diante do altar de Deus. Porque há a grande preocupação que eu tenho com a igreja de Cristo, que eu tenho com as ovelhas de Cristo, e a grande responsabilidade de que eu tenho com as escrituras sagradas, com a palavra do Senhor, com as escrituras ao qual foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus, por homens cheios de Deus, que relataram sobre os acontecimentos da presença de Deus, com os acontecimentos das igrejas passadas, das histórias passadas, das vidas patriarcais, dos sacerdotes. Então eu me acho na responsabilidade de nesta noite estar aqui neste santo lugar com vocês aqui nesta noite, vos trazendo uma mensagem da nossa igreja circular, da igreja contemporânea. Quando eu digo igreja contemporânea, eu estou falando de nós estarmos rompendo as barreiras, estarmos rompendo os muros da Deus Amor. Não só a Deus Amor, mas toda a igreja contemporânea, todos, Assembleia de Deus, Batista, todas as igrejas,
do que está acontecendo nestes últimos tempos da igreja aqui na terra, da igreja do Senhor, que está neste momento ainda no planeta Terra, ainda anunciando a palavra do Senhor, anunciando o querer de Deus, anunciando a vontade de Deus acerca do querer de Deus, para que os irmãos possam estar entendendo o que estava acontecendo ali no sacerdócio de Arão e seus filhos. Para quem não sabe o que é sacerdócio, o sacerdócio é uma autoridade, é um ministro religioso. Ele é habilitado para dirigir ou participar de rituais sagrados religiosos. Então essa é a função do sacerdote. Essa é a função daquele que foi separado para apresentar diante de Deus, para se apresentar diante do Senhor. O sacerdote, ele é esse ministro religioso. Ele é esse ministro religioso. Ele é habilitado para estar aqui de frente, estar aqui em cima do púlpito, apresentando ali no Velho Testamento os rituais, para que a glória do Senhor descesse naquele lugar, para que a glória do Senhor se estabelecesse sobre o arraial de Israel. Então esse sacerdote que estava ali, e somente esse sacerdócio, ele podia, no Antigo Testamento, somente o sacerdócio poderia entrar na presença de Deus e apresentar os sacrifícios para Deus, para que a glória de Deus viesse descer sobre o tabernáculo, sobre a nação de Israel da época. E hoje em dia, no Novo Testamento, por causa de Jesus Cristo, por causa da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, hoje nós se fazemos esses sacerdócios na presença de Deus, pela presença de Deus. Podemos ver em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando nos diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para as maravilhas, para os céus. Então nós hoje temos essas responsabilidade e esse título sacerdotal sobre a nossa vida, esta responsabilidade de estar preparando o ritual para que a igreja do Senhor Jesus Cristo venha receber esta glória do Senhor, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo venha ser direcionada para os santos dos santos, para ser direcionada para o paraíso, para que é onde é o nosso reduto, a morada, onde Cristo está preparando moradas para nos receber. E esta responsabilidade é caída sobre os sacerdotes dos dias de hoje. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Podemos ver aqui, num capítulo antes de versículo de Levítico, no capítulo 9, podemos ver no Velho Testamento qual o desígnio sacerdotal, qual o desígnio que o sacerdote tinha que fazer para que a glória de Deus descesse sobre o lugar. Diz ali, Arão, no versículo 2, entenda qual o ofício sacerdotal. Toma um bezerro para ofertar pelos pecados, e um carneiro para o holocausto. Tomai um bode para ofertar pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, com um holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e ofertas de manjares amassados com azeites, porque hoje o Senhor vos aparecerá. Então podemos ver
esta cerimônia religiosa sacerdotal, apresentando esses vários holocaustos, essas várias ofertas para Deus, para que o Senhor Deus pudesse visitar a sua nação naquela época, a nação israelita. No versículo 7, depois disso, Moisés e Arão, Moisés chega a Arão e manda dizendo para ele que ele também tinha que ofertar, fazer oferta para os seus pecados. E no versículo 23 diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da consagração, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu sobre aquele povo. Aleluia, Deus. Mostrando qual era o desígnio sacerdotal daquela época, a importância sacerdotal daquela época. Diante da presença do Senhor invadir o arraial israelita, havia uma cerimônia que os sacerdotes tinham que realizar para que a glória de Deus descesse, a nuvem de Deus descesse sobre o arraial. Os sacerdotes primeiro eles tinham que fazer sacrifícios de ovelhas, sacrifícios de bois, e apresentar manjares. Era feito todo um ritual, todo um feito para que a glória do Senhor descesse sobre o arraial, e para que todos sentissem a presença de Deus, e para que todos sentissem a glória de Deus ali. Mas no capítulo 10, vemos relatar um acontecimento tragédico. Diz ali no capítulo 10, o versículo 1: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo estranho, e sobre esse incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não ordenara. Então podemos ver, como eu relatei nesta noite aqui, no capítulo 9, esta cerimônia para entrar diante da presença de Deus, esta cerimônia do que tinha que fazer para entrar na presença de Deus, para que a glória de Deus descesse sobre aquele lugar, sabendo que Deus é santo. Podemos dizer que Deus é santo. Isaías, ele contemplou a glória de Deus, e ele viu que anjos estavam ali voando sobre aquele local, com as duas asas, outras duas asas cobriam a sua face, e outras duas asas cobriam os seus pés. E Isaías contemplava que esses anjos, eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Podemos ver ali nós podemos ver que no meio histórico acadêmico há duas histórias, dois contos dizendo o que aconteceu no capítulo 10. Alguns dizem o que acontecia, que quando caiu a glória de Deus, o fogo de Deus desceu sobre o altar do Senhor, havia um fogo do Senhor, havia fogo de Deus sobre aquele local, e só poderia ser aceso os incensários com aquele fogo do altar. Somente aquele fogo do altar poderia ser aceso com aquele fogo, e por isso que Nadab e Abiú foram consumidos, porque eles pegaram o incensário de Deus, os seus incensários, e com seus próprios esforços acenderam o incensário e foram apresentar fogo estranho diante do Senhor. Mas há uma outra história no mundo histórico acadêmico, que Nadab e Abiú, eles foram consumidos porque apresentaram diante do Senhor, embriagados diante de Deus, e por esta ação foram consumidos pela glória do Senhor também, foram mortos. Podemos ver aqui no versículo 8, que diz assim: e falou também o Senhor a Arão, dizendo:
vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não beberei quando entrares na tenda, isso é, na congregação, na presença de Deus, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações, para fazeres diferença entre o que é santo e o que é profano, entre o que é imundo e o que é imundo. Então há essas duas correntes teológicas que nos diz sobre este acontecimento na vida de Abiú e Nadab, do porquê que eles foram consumidos pela glória de Deus. Mas o importante nesta noite, o que eu quero dizer nesse santo lugar, neste momento agora, ou se eles apresentaram, tiraram, acenderam os seus incensários com fogo estranho, levaram diante do altar de Deus e foram consumidos, ou eles apresentaram diante do altar de Deus, embriagados, totalmente fora do desígnio de Deus sacerdotal, não importa. A verdade é que o nosso Deus, Ele é santo, e para se apresentar diante dEle, é preciso estar com a nossa vida perante o altar de Deus, perante a vida de Deus, perante ao céu de Deus. Não é de qualquer forma que nós temos que entrar nesta presença de Deus. Não é de qualquer forma que nós devemos se apresentar diante da presença de Deus. Ou se é acendendo um incensário com fogo de sangue estranho, ou é embriagado, não importa. A verdade é que quando nós temos que apresentar de Deus, nós temos que apresentar como uma noiva imaculada, como uma noiva sem ruga, sem mancha diante do Senhor, porque esta é a igreja que Cristo está separando neste mundo de trevas. Esta é a igreja que Jesus está chamando para ser sacerdote neste mundo de trevas, para ser sacerdote neste mundo que está em trevas aí. Deus chamou uma nação eleita, uma nação pura. Ele chamou a noiva pura para estar presente neste mundo de trevas e apresentar para este mundo de trevas como sacerdote real. Tanto eu como você somos sacerdotes real. A partir de quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele nos fez de nós esses sacerdotes reais, para estar como luz diante desta nação que está dominada pela impureza deste mundo, dominada pelas trevas. E Deus nos chama para ser estes homens fiéis, para estar aí pregando e anunciando a palavra de Deus para os pecadores que estão aí. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode adorar ao Senhor? Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar ao Senhor? Quem pode adorar a Deus? Sede santo, pelo amor de Deus, sede santo, aleluia, glória ao Senhor. Acho que tem alguém ainda que não estão contemplando. Acho que tem alguém ainda que não está entendendo esta palavra. Acho que tem alguém nesta noite que ainda não está contemplando o seu chamado, não sabe o porquê Deus te chamou. Deus te chamou para ser sacerdote. Você é eleito. Deus te chamou para pregoar esta palavra e entrar na presença dEle como um sacerdote. Aleluia. Aquele fogo, irmãos, tem um símbolo muito forte, tem uma simbologia muito forte aquele fogo. Aquele fogo que caiu sobre aquele altar, Aleluia, Jesus. tem uma simbologia muito forte. Aquele fogo, ele representava para a nação de Israel uma clareza para aquele povo. Aquele fogo, ele representava a direção para Israel. Aquele fogo era que os guiava diante daquele mundo tenebroso.
Aquele fogo ele representava o quê? Aquele fogo ele queimava as impurezas do metal e do ouro, para ficar só aquela pureza daquele negócio. Aquele fogo representava a santificação, representava o santo dos santos, representava o poder, a glória de Deus para aquela nação. Aquele fogo era um fogo puro, que veio de Deus, que veio do Senhor, e não podia se apresentar um outro fogo estranho na presença de Deus, porque Deus não aceita fogo estranho. Será que vocês estão compreendendo esta mensagem desta noite? Será que vocês estão compreendendo esta mensagem neste lugar? Que Deus ele não aceita fogo estranho. Era aquele fogo que justificava os homens. É aquele fogo que justifica o homem. É aquele fogo que regenera o homem. Aquele fogo que faz a obra do Espírito Santo. Era o poder de Deus sobre aquela nação. Era a glória de Deus sobre aquela nação. E Deus não aceitava outro fogo no altar dele, a não ser o fogo que vinha do céu. Foram apresentar fogo estranho diante do altar de Deus, diante do altar do Senhor. E hoje a nossa igreja contemporânea, ela tem uma visão muito errada do que é Deus, da sua santidade. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, nós poderemos ver grandes efeitos ali de pessoas que se apresentaram diante de Deus de uma forma errada, se apresentaram diante de Deus, hoje foram rebeldes diante de Deus, no chamado do Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, vem fazer a narração de Saul. No versículo 23 nos diz assim, que porque a rebelião é como o pecado da divisão, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para não te fazeres reis para Saul. Gênesis capítulo 1, no livro de Gênesis, no capítulo 3, faz a narração de Adão e Eva, quando desobedeceram a palavra do Senhor. Veio a ordenança do Senhor para que eles não comessem daquele fruto, e eles e os dois comeram daquele fruto, e logo foram tirados do paraíso, onde o Senhor tinha colocado eles. Por que isso? Em Habacuque capítulo 1, versículo 3, nos diz assim, que os olhos de Deus não contemplam a maldade do homem. E os que estão ali, o que estão fazendo com o fogo de Deus hoje, nos dias de hoje? Estão transformando o fogo de Deus em uma fogueirinha pequena. Estão banalizando este fogo do Senhor nos dias de hoje, nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Podemos ver algumas coisas que têm acontecido em nosso meio, na igreja contemporânea dos dias de hoje, coisas que não se condiz com o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E quando as Escrituras Sagradas não ensinam, e aparece algumas coisas que não condiz com as palavras do Senhor, é fogo estranho. Se não condiz com o que as Escrituras estão dizendo, é fogo estranho. Podemos ver aí as liturgias que há dentro da igreja, onde é que é para ser apresentado o poder, a glória de Deus, onde somente Deus tem que ser exaltado. Nós podemos ver aí títulos dizendo culto da terapia. Podemos ver aí mensagens triunfalistas. Podemos ver aí confissões positivas aí em cima dos nossos templos. E o povo está perecendo. E o povo e a igreja está perecendo.
E hoje eu venho com grande amor aqui nesta noite para te dizer esta palavra para vocês. O livro de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, nos diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento. E aí nós vemos as aberrações que têm acontecido aí, que têm se manifestado na igreja contemporânea, na nossa igreja. Nesses dias eu estava em casa, e em vez em quando alguns irmãos me mandam alguns vídeos para mim, de algumas coisas que estão acontecendo por aí. Nesses dias me mandaram um vídeo de um irmão em cima de um púlpito, com um microfone desse, e ele apontava para a igreja e saía dando tiro para tudo que é lugar. Isso é fogo estranho dentro da casa de Deus. Títulos como metralhadora de Jeová. Isso é fogo estranho dentro da casa de Deus. Nesses dias também me mandaram um vídeo também, onde o homem que estava em cima do púlpito chamava todo mundo para frente, e veio aquela multidão na frente, e ele pegava um copinho de água como esse, enchia sua boca, e ali começava a cuspir com todo mundo ali, dizendo que era a unção do cuspe. Isso é fogo estranho dentro da casa de Deus. E o meu povo está sendo perdido por falta de conhecimento de Deus. Nesses dias também me mandam bastante vídeos. Me mandaram um outro vídeo também de um camarada com uma marreta que pesava mais do que ele. E ele saiu quebrando o púlpito com a marreta e quebrava tudo com a marreta, dizendo que era a unção da marreta. É fogo estranho dentro da casa de Deus. Hoje, nesta noite, você está sendo alertado sobre esses fogos estranhos dentro da casa de Deus. Outro vídeo também que me mandaram, de um camarada que no meio da igreja ele começava a se estribuchar todo, como se fosse um macaco, e ficava pulando, e diziam que era a unção do macaco. É fogo estranho dentro da casa de Deus também. Um outro vídeo também, um camarada pegou aquele moedor, acho que o pessoal que é do Nordeste sabe, aquele moedor de carne que as pessoas moem milho, né? Coloca o milho assim e vai moendo assim. E ali aquele moedor em cima do púlpito, e eles iam colocando diversas coisas, dizendo ali que estava moendo toda ali a maldição ali. É fogo estranho dentro da casa de Deus também. Foge desses fogos estranhos, igreja. E nesses dias também, eu já estou começando a ver nas redes sociais uma tal de unção do riso aí, que é posta sobre o povo da igreja, e todos começam a sorrir, a dar risada sem um porquê, sorrindo sem parar, e estão dizendo que é a unção do riso. É fogo estranho dentro da casa de Deus também. Fogo estranho. E para finalizar, a tal da unção do cai-cai. Eu nunca vi cair inconsciente diante da presença de Deus. A única coisa que a Bíblia relata desse cai-cai aí inconsciente é quando os demônios caíram na presença de Deus ali inconsciente. É fogo estranho dentro da casa de Deus também. E a igreja precisa estar alerta contra esses fogos estranhos. E eu, como ministro da palavra de Deus, como homem que vocês estão no meu coração, eu queria estar aqui nesta noite falando: abre porta, Deus abre a janela,
derrama a glória. Mas eu via mais a importância de nesta noite, de estar alertando a igreja contra esses fogos estranhos que estão nascendo em cima do púlpito, dentro da casa de Deus, que precisam ser exterminados, e ser combatidos pela palavra de Deus. E nesta noite, como ministro da palavra de Deus, eu venho aqui neste lugar dizer para a igreja do Senhor, que a igreja fique atenta, alerta, com acerca desses fogos estranhos que estão nascendo dentro da casa de Deus, que não tem base bíblica, não é escriturística, e tem levado milhões ao engano. Nesta noite, se sinta neste lugar, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo tem perecido porque não conhece a verdade. Nesta noite, receba esta palavra, porque o Senhor neste lugar está visitando vocês. Fogo estranho, irmão. Hoje eu venho aqui, irmãos. Eu queria estar aqui, ó. Deus vai abrir porta para vocês. Deus vai dar emprego para vocês. Deus vai abençoar. Eu queria estar aqui falando, mas hoje eu me senti na necessidade de estar aqui para falar acerca desses fogos estranhos que têm nascido nos púlpitos das igrejas, e vocês precisam estar a par do que está acontecendo aí fora, para que vocês não sejam enganados por esses falsos homens que estão trazendo mensagem acerca das coisas que não está condiz com a palavra de Deus. Meu Deus do céu, uma mensagem dessa, que faz parte do reino, que faz parte das coisas eternas, aceite essa mensagem pelo amor de Deus. Aceite essa mensagem pelo amor do Senhor. Porta aberta, Deus abre porta para você. Porta aberta, Deus abre para você. Deus prospera a sua vida se Ele quiser. Deus faz diversas coisas na sua vida financeira, mas eu estou tratando aqui, irmãos, com eternidade. Se você me cai nesses fogos estranhos, você pode perder a eternidade com Cristo. E é nesta noite que é com isso que eu venho tratar com vocês, neste lugar, porque eu amo vocês. Vocês estão no meu coração, e eu não quero que vocês caiam nessas lábias, nesses fogos, nesses movimentos estranhos que estão acontecendo aí fora. E Deus, irmãos, sempre tratou com a igreja. Deus sempre cuidou da igreja, da sua igreja. Sempre levantou profetas, patriarcas, apóstolos, evangelistas, para cuidar da igreja, para levar a igreja ao que é eterno, pelo amor de Deus, irmão. É isso que eu quero te apresentar, é isso que eu estou te apresentando, é a eternidade aqui nesta noite. Escuta o que o Espírito está dizendo nesta noite para você, pelo amor de Deus. Será que numa noite dessa, será que você não possa ao menos pensar neste momento agora do que é eterno e deixar um pouco do que é terreno? Aleluia, e pensar aonde você vai morar na sua eternidade. Podemos ver aqui Tiago, ele diz aqui no capítulo 4, versículo 4: e fiéis, não sabeis que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Podemos ver aqui o apóstolo João dizendo aqui em 1 João 2, 15 e 16:
não ameis o mundo, nem o que não há no mundo. Se alguém não ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo advertindo a igreja: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que o vosso culto racional. Então vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia! Fique de pé, pelo amor de Deus. Fica de pé, aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui nessa noite. Uma mensagem para a vida eterna. Que nessa noite, essa mensagem entre nos seus corações, escrevidas lá dentro com o dedo de Deus, para que vocês entendam e compreendam que a primeira vocação na sua vida é buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, e acautelai-vos desses fogos estranhos que tem circulado aí, por aí. Amém? Bom, desde já quero agradecer a minha rica oportunidade aqui nesta noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Amo mesmo, no fundo do coração, me preocupo mesmo com vocês. Já vai fazer o que? Um ano e pouco que eu estou aqui com vocês. Eu quero dizer para muitos que estão aqui: é mais um louco aí em Cristo Jesus, que a Igreja Deus de Amor aí obteve na minha vida. Enquanto eu estiver aqui, irmãos, a minha vida e o meu objetivo, irmãos, é trazer para vocês o reino de Deus. Mais nada, pelo amor de Deus, que vocês venham buscar a glória de Deus.